Bom dia, amigos ouvintes. É com um grande prazer que falo todos os dias na gravação dessas lives, porque é a oportunidade que tenho para conversar com pessoas que se encontram longe, que nem os conheço pessoalmente, e que para mim é um prazer, até o considero a cada seguidor como um grande amigo. Porque o amigo, geralmente, ele para ouvir as intenções do outro que quer ser nosso amigo, né? Agora, aquele que parece um amigo, mas não na realidade, há interesse para que seja nosso amigo, as nossas palavras também para ele não interessam, né? Porque para entendermos é preciso ouvir. E podendo descartar aquilo que não gostamos e abraçar aquilo que deu certo. Quantas vezes alguém começou a conversar comigo durante essa minha vida e eu pensei que aquela conversa não chegaria aos meus interesses, à minha vontade de ouvi-lo, não ia completar. E depois, dentro dessas palavras, foi mudando o sentido e o nós, que já aconteceu com a gente muitas vezes, a gente pode ter esquecido, comecei a enxergar das palavras que eu não dei valor, achei totalmente, algumas até ridículas. Eu comecei a encontrar os valores dela quando ele foi anexando em suas palavras o que ele estava vindo falando para mim. E aí, esse pedaço que para mim não tinha valor, começou a dar sentido ao segmento. Se eu tivesse dito para ele, ó, vamos parar aqui, eu não tinha entendido a outra parte. Porque muitas vezes ele estava fazendo um sistema base ao mesmo jeito da pessoa expressar, né? Tem pessoas que, por simplicidade, né? Eu não acho isso um defeito. Quem sou eu também para pôr defeito em alguém, né? Todos nós temos os nossos defeitos. Então, tem pessoas que vai te contar uma história, primeiro ele conta o final. É o jeito dele. Aí depois ele fala para você, não, mas aconteceu isso, que às vezes você vai refrisar sobre aquilo, diz, não, mas aí, ele diz, não, mas acontece que antes, eu devia ter falado antes, para depois falar o depois, né? O depois do depois, né? Ué, aí ele corrige, dizendo, não, mas também chegou a esse ponto porque já tinha acontecido assim, a gente se assusta. Uhum. Às vezes a gente estava discordando, mas agora com essa emenda aí, deu sentido à continuação. Amigo ouvinte, se nós conhecêssemos os desejos de Deus acerca de nós, numa maneira bem lógica de expressar, o ensinamento com mais retidão, né? Era muito mais fácil a nossa vida. Porque aí nós saberíamos o porquê nascemos em tal família,
Nós sabia. Claro que sabia. Bem ensinado sabia. Porque senão nós estamos culpando Deus. Como eu falo sempre. Só não falo usando palavras agressivas porque eu sei o porquê. Senão eu diria, Deus não foi assim tão legal. Ele mandou gente para cá vendo uma tempestade assim do lado do humano como fosse em um copo de água. Não, Deus mandou tudo com condições de sabermos, porque senão não seria uma maneira de resgatar ninguém. Ficar igual cego em tiroteio, como diz o ditado. Ele escuta o estampido, mas não sabe de onde. Se está no rumo dele ou se não, certo? E Deus jamais faz coisas nessa classificação. E aí, nós não conhecemos nada, praticamente, diante de muitas e muitas, de tantos milhões de coisas que devíamos saber durante essa trajetória da nossa vida, que ficou no esquecimento, nós passou por cima, nós não vimos. Por quê? Porque não foi mostrado. Ah, então Deus é o culpado? Não. Deus colocou os humanos aqui para o desenvolvimento próprio. Nós é que temos que procurarmos a nos desenvolver, crescer, modificar alguma coisa. Não podemos nos mudar, mas mudamos as coisas que estamos fazendo. Deus colocou nós aqui para que fôssemos especialistas em seres humanos encarnados ou espírito já desencarnado. Ele colocou nós aqui. Quem tem que procurar o caminho para você chegar até a ele, não é ele que tem que procurar para você. Ele já sabe. É você que tem que procurar o caminho de chegar a Deus ou a tal coisa que você almeja ter na vida. Se você quer ser um contabilista, por exemplo, você tem que entrar na área da contabilidade. Para quê? Para você aprender o caminho que te leva a esses conhecimentos contábeis. Contábeis. Certo? Ou eu estou falando errado? Então tem que ter, simplesmente, Deus faz com que você nasça de numa família que talvez você, tendo 5 na casa, e ser colocado com seus irmãos e irmãs, né? E você, às vezes, é o mais inteligente da casa, visto não por você. Que Jesus diz que o testemunho de si mesmo não é verdadeiro. Não é. Aí já é elogio de si mesmo. Mas não precisa. As pessoas que estão de fora vai ver. Eu não estou ligando a pessoas, mas estou falando que isso existe. Certo? E aí as pessoas vão ver. E até falam. Você viu como aquela pessoa é tão inteligente e o outro já diz de lá, nem parece ser irmão ou irmã daquele cara, né? Porque aquele outro é tão burro. Quem já não ouviu isso? Um pende para o mal e se lasca todinho no mal e acaba com a família de tanto sofrimento pelo mal que ele cometeu. E já lá misturado lá com ele, lá, parente, diz que o sangue está no DNA e tal, não sei o quê.
fica tentando passar a mão na cabeça dos pais, tentando adquirir paciência onde já nem devia ter mais. E por que é algo tão diferente? Tendo nascido, às vezes, da mesma mãe, do mesmo pai, é irmão daquele outro lá ou daquela outra. Não podia, não é? Porque as próprias plantas não nos dão o exemplo. Vai procurar abacate num pé de laranja. Vamos ver se você vai comer abacate algum dia da sua vida. Nunca. Ou, ao contrário, né? Ou laranja no pé de abacate, não é? Ou você já viu jabuticaba dando num pé de abóbora? Ou uma abóbora dando num pé de mamão? Pode-se fazer um enxerto hoje com a tecnologia, está ficando avançado a ciência, mas isso no sistema original é impossível que isso possa acontecer. Quando acontece de nascer um fruto diferente em uma árvore que não é a natural dele, eles levam para fazer pesquisa. Você sabe muito bem disso. O Globo Rural ensinou isso por muito tempo. Alguém via uma fruta e às vezes nasceu num pé muito parecido com a outra fruta, mas que não era a mesma fruta. Eles levavam no Globo Rural para eles tentarem descobrir que fruto era esse. Você passa para o lado dos animais só se for por meio da zootecnia, a ciência querendo criar seres que até ao contrário aos planos de Deus. Você chegar numa porca, por exemplo, ela ter terminado de parir um potrinho, ou vice-versa, né? Você não vai encontrar. Simplesmente porque essas coisas não conseguem evoluir como os humanos, são irracionais, mas por isso mesmo eles não mudam os seus rumos. Os pássaros com as mesmas cores de pena, certo? Com a mesma aparência, tanto que dificilmente conseguimos descobrir entre os pássaros, alguns até que é mais fácil, mas tem uns que nem conseguimos saber quem é o macho e quem é a fêmea. Alguns se dividem, diferencia pelas cores das penas, mas o macho nunca vai passar a ter a pena marrom e a fêmea nascer com a pena preta. Talvez, eu conheço pássaro que é assim. O macho tem uma cor e a fêmea tem outra. Mas veja se a fêmea mudou de roupagem e veja se o macho mudou de roupagem. Do jeito que ele veio, ele ficou, amigo. O mal que nós conseguimos para nossa casa é nós que fabricamos. Deus nunca mandou uma chuva de maldade para atingir a terra. Vou mandar para ver eles sofrendo. Quando vem uma tempestade, as pessoas jogam que é revolta da natureza. Natureza de quem? Ou Deus está simplesmente irado? Isso é verdade, ele está irado, sim. Mas a tempestade foi causada por o efeito estufa ou outros, porque a Bíblia diz que a terra adoeceu por causa dos homens. Quer dizer, se a terra não está querendo mais produzir, terremoto está aí, de tsunami, está acontecendo coisas incríveis, não foi por causa de Deus, não. Foi por causa do homem, que a Bíblia está referindo, que adoeceu a terra. E agora, locais onde não dava doenças, passou a ter aquela doença. Certo? Que preocupa a medicina. Ou mesmo no corpo. Ah, mas alguém diz,
Eu conheci essa pessoa, uma pessoa que parecia um touro, tanta saúde. E, de repente, ele está se definhando, ele lá vai, né, ficando doente. A Bíblia diz, por que você não volta para pegar a rodia? Rodia é aquele pano que enrolava, põe na cabeça para suportar um peso sem machucar a cabeça, né? Quase todo mundo sabe disso. Por que você não volta para pegar a rodia onde você quebrou o pote? Isso significa que o pote caiu da cabeça, que as pessoas andavam, tinham um prumo tão perfeito, que eram acostumados a carregar aquele pote cheio d'água, feito de barro, né? E então, punha aquela rodia. E por um tropeção, alguma coisa, o pote caiu e quebrou. E aqui, quebrar um pote naquele tempo era perder um vasilhame, né, e tal, que dá trabalho para fazer. Então, talvez que essa pessoa fosse embora para casa e depois lá que ele fosse lembrar. Às vezes o dinheiro num pano que ia fazer falta. E ele ficava pensando onde ficou a rodia. A Bíblia dá o detalhe, aonde você quebrou o pote. Vai lá primeiro. Foi lá que o pote caiu, a rodia ficou. E você saiu desesperado e deixou lá. É a mesma coisa, eu falo sempre nisso, você tem um tipo de alimento, você ingere aquele alimento, te acontece qualquer dano no sistema digestivo. Você pode pensar que é uma coisa ou outra, o meu estômago está doente, alguma coisa assim, mas passa, né? Você toma um remédio, alguma coisa e passa. Aí lá um dia você torna a comer aquela mesma coisa. Torna acontecer o mesmo. O que você tem que fazer? Dizer, eu não vou mais comer isso. Por quê? Eu não me sinto bem. Mas vai aparecer alguém na hora que fala, eu como isso desde criança, nunca me fez mal. Porque nós somos programados, amigo. Programados. Quando nós viemos para esse mundo, é tipo uma embarcação. Você pegou uma carona através de uma mulher. Eu estou simplificando falando em carona, mas isso é muito mais sério do que isso. É porque, para ficar fácil o entendimento. Então surgiu aquela mãe que estava pronta. E os seres são enviados espíritos para que seja um ser humano encarnado. Para quê? Lhe sirva de veículo, prisão ou sala de aula, alguma coisa assim. E aí, é por isso que da mesma mãe nasce pessoas que é estúpida ou bondosas, calmas, né? Nasce da mesma mãe quem ama ela, ama o pai, e nasce dos mesmos quem tem vontade de destruí-los e às vezes até mata, certo? Então, mas não tem ensinador, não é? As pessoas deviam estar ensinando isso para que as pessoas ficassem mais precavidos, mais seguros, que a aprendizagem foi perfeita, foi correta. Não passa da mesmice. Céu e inferno. E pronto. Se perguntar, mas não tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? Eu diria, e outros também, que não tem só eu falando desse jeito. Eu diria tem muitas? Não gasta muita coisa. Que você foi posto aqui por Deus nessa situação simplesmente para duas coisas só. Um desenvolvimento espiritual, né? E punição.
no desenvolvimento da aprendizagem e na punição de pagamentos. Mas eu já cheguei devendo aqui, então, porque eu comecei, já quando eu era pequenininho, deu uma paralisia infantil, hoje eu estou nessa cadeira de roda, eu já vim devendo. Pois é, pedaço que está faltando para esses professores que brincam com as coisas de Deus, ensinar essa parte. Porque essa é a parte das revelações que eu falo de revelações. Eu também acharia impossível, não é? A criança sair do ventre da mãe. Segundo eles, nunca pecou, nunca fez nada, não deve nada. Quem era esse Deus? Esse Deus seria um covarde, na linguagem deles, né? Na minha, não. É eles que, para nós expressar uma coisa, não precisamos nem falar. Eu tenho dito isso quase todas as lives que eu faço. O nosso gesto, o nosso comportamento já diz quem somos nós. Certo? Então, se a pessoa nasceu desse jeito, sem haver pecado, como diz eles, por quê? Esse Deus cobra conta de quem não deve? Então esse Deus deles não é o meu, não. E olha, vou usar um ditado do povo, que Deus me livre desse Deus. Desse Deus que faz uma criancinha sair do ventre da mãe já sem braço e sem perna. Você quer um Deus desse para você? Ou você nunca parou para pensar? Esse não é o Deus, esse é o Satanás. Se isso fosse correto, como eles estão falando, hein? Vejam bem que alguém aí vai querer falar que eu estou blasfemando. Mas não é. É um tipo de explicar com mais dureza, com mais afinco. Entendeu? Esse não era Deus, era o diabo. Porque uma criança sair do ventre da mãe sem nenhum erro, sem nunca ter visto pecado, e já nascer sem braço ou sem pernas, ou cego. Aonde está o Deus que eles mesmos se misturam e se perdem no jeito de falar porque não tem revelação e não aceitam um evangelho revelado, que a própria Bíblia diz, só vai entender se for ele é divinamente inspirado por obra e graça do Espírito Santo e só poderá ser entendido espiritualmente com revelações. Então eles se misturaram. Esse mesmo Deus que põe ele como um maldoso, covarde, cruel, fazendo a criancinha sem pecado nascer já ir direto para uma cadeira de roda, certo? E viver a vida todinha, 40, 50 anos, dando trabalho para os pais, para estar locomovendo, e tristeza de ter seu filho ou sua filha nascido daquele jeito, sofrendo ele, sofrendo todo mundo. Que desastre esse Deus deles, hein? Que afaste de mim, em nome de Jesus, todos os seguidores desse Deus. E é claro que a Bíblia está expressando para eles que em pecado me concebeu a minha mãe. Será possível que essa minha Bíblia não é a Bíblia deles? A Bíblia está falando que a pessoa já nasce em pecado. Ué, se ele nasce em pecado, só peca quando você tem ciência das coisas. Se nasce em pecado, é porque você estava autêntico, estava visualmente tranquilo para fazer tal coisa, para vir a ser pecado. Então, quem estava em pecado era o Espírito, que Deus talvez já tinha passado até em outras etapas dessa, porque o erro foi tão cruel contra Deus, que Deus resolveu punir-nos, mas de uma maneira especial, de uma maneira de Deus.
qual é tão profundo que a maioria dos humanos não chegou a esse entendimento. Aí ele nasce conforme o erro, conforme a punição, conforme o valor da mercadoria, o prestígio da mercadoria, é o seu valor. Você não vai comprar um veículo aí não de má qualidade, mas que não seja de uma qualidade tão avançada, pelo mesmo dinheiro que você vai comprar um carro importado, não é isso? Então o pagamento é segundo o tamanho da dívida. Tem uns que a dívida é tão alta que ele gasta vir cego. Será que foi o pai que furou o olho dele no nascimento ou foi a mãe? Não, ele nasceu cego. Ah, é? Ué, mas Deus que você prega aí não é bondoso, misericordioso? Que deu até o seu filho para morrer em nosso lugar, que é uma mentira. Jamais Deus entregaria e falava, meu filho aí para vocês matar, para salvar Israel e toda a terra. Mentira. Pregação sem revelação leva o homem a isso, ó. Colocar Deus num carrasco de tal maneira que deu o filho para os outros matar. Isso para servir de quê? De diversão? Ah, não, para salvar o mundo. Ele não tinha, por acaso, um Deus onisciente, onipotente. Ele não tinha um outro jeito a não ser matando o seu filho? É profundo, não é, amigo? Mas é o certo. Você não chega a uma faculdade sem primeiro você começar no alfabeto, cá embaixo, subindo escadas. Foi para isso que Deus te colocou aqui nesse mundo. Para ser um cientista da sua própria vida, da sua vida carnal e da sua vida espiritual. Ah, porque tem uns pobres e outros, papai. Tem uns que é pobre porque não pode ficar rico. Eu conheço, durante a minha vida, pessoas que enquanto era pobre, eram uma maravilha de gente. O dia que ele enricou, ele fez a pior desgraça que tem gente fazer na terra. E Deus, por sua bondade e misericórdia, às vezes barra a nossa estrada para que não chegamos a tal evolução financeira. Para não acontecer o que está acontecendo com muitos, que está até dirigindo o povo da terra, dos países, que ganhou tanto dinheiro, que agora ele não consegue nem ver o tanto de dinheiro que tem. Quantos tem aí 20, 30 fazendas cheias de muitos mil bois? Ele não sabe, se falar para ele, você tem muitos bois? Eu vi uma pergunta ontem feita a um elemento muito rico. Falou assim, você sabe quantos bois você tem com tantas fazendas que você possui? Ah, isso você vai ter que perguntar lá para os funcionários. Eu não tenho noção. Não tenho noção não, mas eu não vou citar ninguém aqui não. Mas é o mais desgraçado que tem lá para acabar com você, meu amigo. Querendo mais dinheiro, quer mais. O salário dele tá pouco, O seu aí não dá para você comprar nem abóbora para você comer, quase. Que até a abóbora tá caro, né? Mas ele quer mais dinheiro. Será por quê? É porque ele não sabe nem o que possui. Ele está endemoniado. O Deus desse século, diz a Bíblia, que o Deus desse século, você já sabe quem é, cegou o entendimento dele para que ele não vê as coisas e nem crê. E ele vai mandando isso. A ponto de estar deitado num leito para viajar, morrer, como diz o povo, né? Para ser arrancado do corpo. E ainda está preocupado em comprar mais uma fazenda. Você acha que um elemento desse está no estado normal? Não está. Ele é formado em muitos tipos de formatura. Filósofo. Não. Ele está formado em loucura. Endemoniado. É isso que ele está.
Ele deixou de ver as coisas pequenas de tal forma que o ser humano cá embaixo para ele não significa mais nada. A altura que ele está, ele se considera um Deus. E por isso ele não consegue. Querer ser Deus é a pior opção. Seguir a Deus é uma coisa. Da hora que você se sentir um Deus, o perigo chegou na sua casa. Quando você se sentir, não precisa de mais nada, não precisa de ninguém, porque agora eu tenho dinheiro, eu compro tudo. Pois então compra a vida. Para que você não venha, na hora que está lá na cama, ficar pedindo oração mundialmente. Fala para as pessoas me orar por mim. Eu vi um camarada que fez a maior gozação do próprio Deus nos programas dele. Não vou citar também nome. Agora que ele passou na cama estreita, foi pedido de oração de tudo quanto é lado do mundo. Certo? Deus tem sido tratado com tanto desrespeito na terra, meu amigo, que não precisamos esperar muita coisa boa a vida dele. Certo? Não que ele é mau, é porque ele nos deixa. Ele é muito mais do que nós para estar nos suportando. Tem pessoas aqui na terra metido a muito dinheiro, e tem mesmo, que nem Deus eles falam, aquele cara lá de cima. Isso para você, falando de Deus, isso é um elogio? Ou pelo menos um pouco de respeito? E o que queremos? Queremos um mundo cheio de flores e glória e cântico dos anjos? Pregadores, frajutas, pequenos, vocês estão cegos. Abram os olhos que vocês vão pagar por quantas pessoas vocês deixaram de ensinar. Que Deus deu a oportunidade de você ensinar. Mas pelo contrário, você está pervertendo o caminho de chegar a Deus. E você vai pagar caro, muito caro, viu? Não precisa você pensar, né? Eu vi alguém falando em língua estranha lá na minha igreja, profetizando. Vai nessa, ô idiota. Vai. Você está pensando que Deus é o quê? É uma bolinha de gude? Eu não estou citando nome de igreja aqui não, viu? Porque para mim isso pouco interessa. Porque ultimamente as maiores vergonhas, as maiores decepções a gente tem visto, falando desses mentirosos que diz ser cristão, certo? A gente está envergonhado. Tem pessoas que até para falar Deus, ele está tendo maior cuidado porque ele já sente vergonha. Que mundo espiritual é esse que você está mostrando para as pessoas? Prezado amigo ouvinte, esse é o meu jeito de expressar. Porque eu não consigo ficar mentindo para vocês. Dizer que o doce é amargo e que o amargo é doce. É muito diferente para mim estar com bacatelas. Então, eu peço você que deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal se for possível, para que me ajude. E preste bem atenção nessas mensagens, apesar de eu reconheço, as lives é um pouco grande, todos têm suas ocupações. Mas naquela hora que você estiver descansando um pouco, deitado no seu sofá, ouve as lives, veja uma, veja outra. Já passou umas quantas de 200 lives e já tem um número considerável de visualizações. Eu agradeço as pessoas por isso e me ajude. Eu preciso de mais pessoas que ajudem para deixar de serem enganados, certo? Que o que tenta enganar a Deus, ele vai enganar a si próprio. Senhor, meu Pai, eu agradeço o Senhor por tudo, pedindo que os seus anjos visitem a casa dos nossos ouvintes e de qualquer, Senhor.
mesmo que ainda não tenha alcançado este canal e que tem enfermidades em casa, sofrimentos, falta de alimento, e está olhando para o futuro que está caminhando, que não tem condições de vir coisas boas. Meu Pai, ele está em desespero e às vezes sem saber o que faz. Ajude eles, Senhor, a serem revelados. Eu agradeço o Senhor acima de todas as coisas e os anjos do Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.